objetiva é o olho da câmera. Porém, ela é apenas um equipamento que auxilia o cinegrafista a fazer bem o seu trabalho. É o olhar do cinegrafista que interpreta e capta a realidade, segundo sua sensibilidade e intenção. A objetiva oferece a possibilidade de variar os ângulos, mudar o enquadramento e a perspectiva. Auxilia o cinegrafista a contar a sua história de modo criativo, dinâmico e com um toque pessoal. O objetivo deste vídeo é determinar com exatidão qual o perfil e quais características as emissoras e produtoras esperam encontrar em um bom profissional. Os 58 anos, que é o tempo da televisão brasileira, houve uma mudança muito grande, né? A televisão evoluiu bastante, a profissão, as várias especializações dentro da televisão evoluíram muito, a própria criação dos cursos, né? Esse curso é um dos pioneiros, né? Um dos melhores cursos que nós temos não só na cidade de São Paulo, mas dentro de toda a realidade da comunicação brasileira, né? Sinto orgulhoso de estar podendo falar e até de participar de uma certa forma do SENAC, né? Que é uma instituição muito séria, muito responsável e consequente. Antigamente, o câmera era o antigo cabo-man. O cara, por observação, ele ficava ali vendo. Ainda hoje, tem algumas pessoas com qualidades, né? De um excelente assistente de câmera, que vira a câmera e acaba ajudando bastante na ideia, né? No programa de televisão. Então, e a câmera, que é praticamente o olho, né? Que está vendo a cena, está vendo a reportagem ou o espetáculo, mudou bastante, né? As câmeras foram sendo simplificadas, o que permitiu um maior número de pessoas a ter acesso mais rápido, né? O perfil é um cara que tem uma noção estética de fotografia, de cinema, né? Que goste de pintura, que goste de artes, de música, de dança, de teatro, né? Eu acho que são todos predicados ou qualidades que um câmera tem que ter, né? Quer dizer, tem que ter um olho de observador, de inquietação, de jornalismo, no sentido de buscar a melhor imagem, tanto do ponto de vista de quem está vendo, mas até do ponto de vista subjetivo, de como o cara está vendo, como ele está pensando e qual é a ideia que você pode completar para quem não está ou num teatro, ou no estádio de futebol, ou no estúdio de televisão. Eu acho que para o cara ser um bom câmera, hoje em dia que não exige muito, porque tudo se resolve na edição, né? Então eu acho que os câmeras estão em extinção, né? Facilidade de trabalhar com fotografia, essas coisas. Hoje em dia os câmeras já não precisam caprichar muito, porque existe o trabalho na edição que pode resolver um monte de problema. Então os câmeras agora não são muito valorizados, né? Bom, eu acho que tem uma série de quesitos para se escolher um bom câmera. Quer dizer, tem que ser uma pessoa responsável, né? Porque normalmente o câmera tem que cumprir horários, tem que chegar na hora nos compromissos, nas marcações. Tem que ser uma pessoa que saiba conviver em equipe, que eu acho que é uma qualidade importante também. Ser companheiro das outras pessoas da equipe, não criar problema. Tem que ser um profissional que ele entenda um pouco de fotografia, que ele entenda um pouco de edição, que ele entenda um pouco de áudio, entenda um pouco de produção, entenda um pouco de publicidade, de jornalismo, de arquitetura, enfim, de artes, de música, de um contexto geral, para que ele seja um profissional completo. O diretor de imagem é um profissional que tem que estar muito ligado ao câmera, né, ao videoman, ao iluminador, ao cabo-man. Então, os grandes trunfos que tem é você comunicar tudo o que você sabe, né? Quer dizer, não guardar segredo. O câmera pode, sabendo o que vai se passar, planejar. Quer dizer, eu sou o tipo de diretor que eu gosto de planejar 90%, deixar uma margem pequena para que você possa criar, né? Eu acho que o grande segredo do trabalho hoje, com videotape,
com as tecnologias todas que tem de finalização, Final Cut, uma câmera como essa e tudo. É você planejar. É você planejar. Claro, alguma coisa vai acontecer de melhor que você não planejou, mas isso eu costumo dizer que você deve deixar para 10%. Os 90% você tem que estar garantido. Eu acho que o editor ele tem que ter um contato com câmera direto, porque é na edição que você vai ver se o material que foi gravado, se ele foi bem gravado, se ele não foi. Depende muito do câmera, uma boa edição. Claro que depende da direção de fotografia, depende de toda uma equipe, mas o câmera é o olho do que você quiser passar, né, para as pessoas. Então, eu acho que devia conversar bastante com o editor, mas isso não acontece nenhuma das vezes, né? Porque quem conversa com o editor é o diretor, né? Então, o diretor é que passa os problemas, né, que teve na rua, na captação das imagens, para depois na edição, né? Então, a relação o editor com o câmera não é constante, não existe quase, né? Uma conversa antes de sair para gravar alguma coisa é interessante. Eu acho que o diretor ou o editor podem contribuir muito com o trabalho do câmera, né? Principalmente na forma de entender como ele vai executar aquele trabalho. Quer dizer, o que ele pode trazer de diferencial. Quer dizer, todo esse tipo de coisa, da parte de conteúdo, o editor pode contribuir com câmera. Também o cinegrafista que conhece um pouco de edição, ele vai poder contribuir com o material final, com aquela matéria, com aquele documentário, aquele institucional, aquela publicidade, na hora do editor, do diretor finalizarem aquilo numa ilha de edição, numa pós-produção, vai contribuir muito, porque no mesmo instante que acontece um problema, ele já consegue dar uma solução, ele já consegue sair de um plano diferente, ele já consegue ter uma segunda opção de corte, para que na ilha de edição já fique tudo mais facilitado para o editor de imagens. Não, você tem dois tipos de problemas. Você tem problema artístico e problema técnico. com o timecode quebrado. E a máquina não reconhece isso, você não consegue jogar na máquina e muitas vezes não consegue nem editar. Você pode ter problema com filtro. Muitas vezes chega a imagem azulada, que é uma coisa que acaba sendo difícil de resolver. Às vezes o branco não é bem batido, então está estourando para o vermelho ou para o verde, ou a temperatura de cor não está ideal. Então, mudança de ambiente sem bater branco de novo, quer dizer, isso acontece e muito em qualquer das emissoras que eu trabalhei. Tem muitas câmeras que não acompanham a edição, então eles esquecem um pouco de que o editor, muitas vezes ele usa efeitos para as transições das imagens e tal, então ele corta a imagem muito em cima. Envolve mais a questão da sensibilidade do cinegrafista, enquadramento mal feito, imagens, enfim, sem inspiração, quer dizer, aí são aspectos mais abstratos. Toda matéria que você for fazer, ou toda entrevista, ou todo material que você for gravar, você tem que, no mínimo, você tem que gravar aqueles 3 planos tradicionais para você levar para a edição, que é aonde estou, para que estou e com quem estou. Então esses 3 planos, e aí ele até brinca complementando que o resto é insert, né? Então para um editor, quer dizer, você localizou, você sempre tem aqueles planos mais gerais, você tem o plano médio, que é um plano intermediário para você usar, para não ficar só no geral, e você tem os closes das coisas principais. Então esse exemplo que ele dá, eu acho que na edição é bem por aí mesmo. Se você tiver muito material de insert, mas você tiver essa base boa, o material com certeza está garantido.